Aqui está todo mundo por igual, né? A questão é só a diferenciação do palco e plateia, mas aqui todo mundo é artista, é produtor cultural, todo mundo aqui está com o mesmo objetivo, então sintam-se em casa, tá? Eu sou Guilherme Ramos, eu sou gerente de cultura aqui do Sesc Alagoas. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. A gente fica muito orgulhoso de estar recebendo tanto essa proposta quanto a presença de vocês. A gente sabe que vocês são pessoas ocupadas, né? A gente está em plena terça-feira, em horário comercial, então realmente é difícil estar aqui, mas obrigado por estarem, porque é um momento muito importante, tá bom? Cultura nas Capitais é uma pesquisa inédita da J. Leiva Cultura e Esporte, que contou com o patrocínio do Itaú e do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. Antes de darmos início, né, ao evento, temos alguns recados da organização. Primeiro de tudo, gostaria de informar que os dados apresentados a seguir estão disponíveis no www.culturanascapitais.com.br. Fiquem à vontade para acessar e compartilhar com amigos, colegas e interessados nesses resultados. O evento será gravado, tá? E ficará disponível para consulta posterior no site Cultura nas Capitais. Então, ao permanecerem aqui no teatro, vocês estão autorizando o uso da imagem e da voz, ok? Todos tranquilos? Podemos? Ok, perfeito. Ao longo de todo o evento, será possível fazer perguntas para os pesquisadores e participantes da mesa. Vai haver um microfone sem fio aqui. Quem quiser falar, é só levantar a mão, que a gente vai até vocês. Então, J. Leiva e o Ministério da Cultura apresentam a pesquisa Cultura nas Capitais. A primeira mesa terá como tema Acesso à Cultura nas Capitais, a importância de educação e renda. E para iniciar o evento, gostaria de convidar os participantes para compor a mesa, tá? Gostaria de chamar Perolina Lira, Superintendente de Patrimônio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Alagoas. Gostaria de chamar também Paulo de Oliveira, Secretário de Cultura e Economia Criativa de Maceió. E para conduzir o debate e apresentar os resultados, eu chamo os apresentadores Ricardo Meirelles e João Leiva, ambos realizadores da pesquisa. Uma ótima mesa para todo mundo. Olá pessoal, tudo bem? Para completar a mesa, eu chamo o Guilherme Ramos, gerente de cultura do Sesc, a quem eu agradeço por estar recebendo a gente hoje aqui e abrindo oportunidade para a gente apresentar os dados da pesquisa. Então, gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Queria convidar vocês para tentar sentar o mais perto possível aqui, porque a gente vai mostrar um monte de número, e às vezes tem uns números meio pequenininho ali que fica mais fácil de ver se estiver aqui perto. E vou contar um pouco da história da pesquisa e por que a gente está fazendo o evento dessa maneira que a gente vai fazer aqui. E aí vou agradecendo uma série de pessoas que a gente precisa agradecer. Como foi dito, o projeto foi feito por meio da Lei Rouanet, né? Então, um agradecimento ao Ministério da Cultura, que sem essa lei a gente não conseguia fazer uma pesquisa desse porte. Foram 19.500 entrevistas em todas as capitais do país, né? 3.000 em São Paulo, 1.500 no Rio de Janeiro e 600 em cada uma das demais capitais. A gente já tinha feito uma pesquisa grande de 12 capitais em 2017, a gente vai fazer uma comparação rápida dos dados, só para ver o que dá para comparar. Então tem uma antes da pandemia e uma depois da pandemia, mas essa é a primeira vez que a gente faz a pesquisa aqui na cidade de Maceió. Então também tenho que agradecer os patrocinadores, Itaú, Fundação Itaú, Instituto Cultural Vale. Né? A gente sabe o quanto que é importante patrocinar a produção cultural, mas é legal também que tem empresas que ajudem a produção de conhecimento sobre a área. Né? De novo, sem eles a gente não conseguia fazer esse evento. E agradecer muito o Paulo, Perolina, Guilherme e o Ricardo, que faz aniversário amanhã. E que a gente juntos fez todo o trabalho de análise dos dados,
preparar essas apresentações aí, junto com o pessoal da Tabaruba Design, e toda a pesquisa, todo o trabalho de coleta de dados, né, foi feito pelo Instituto Datafolha. Como é que foi feito isso? Na rua, em pontos de fluxo. Então, aqui em Maceió, foram feitas entrevistas em 60 pontos diferentes da cidade, né? Todo esse trabalho que faz a Datafolha, coleta os dados e depois começa a fazer o trabalho de processamento dos dados, né? Enfim, que vai dar nisso que vocês vão ver aqui. Quem que a gente entrevistou? Pessoas com 16 anos ou mais que moram aqui em Maceió. Então, a primeira coisa que a gente pergunta é: onde é que você mora? Se o cara é de fora, a gente não entrevista. Pode ser um estrangeiro. Se for um estrangeiro morando aqui, ele pode ser entrevistado, né? E então a gente vai agora apresentar os resultados, e como o Ricardo é lá de Campinas e eu sou de São Paulo, a gente conhece pouco do dia a dia da vida cultural, né? Aqui de Maceió. Daí a importância do pessoal que está na mesa para ajudar a interpretar os dados. Uma coisa é ir lá, levantar o dado, fazer pesquisa, deu 5, deu 10, deu 20, deu 30, mas o que isso quer dizer? Né? A parte mais importante, né, que a gente sai do dado para transformar isso em conhecimento, é na hora que a gente começa a interpretar. Né? Porque eu estava comentando numa entrevista, às vezes assim, tem coisa que é muito simples da gente dizer: ó, isso aqui está nessa direção, é claro. Tem muito dado que não é tão claro assim. E tem muitas coisas na pesquisa que tem a margem de erro, né? Pode ser que a gente tenha ido para um caminho errado. E daí, ouvindo as pessoas, ajuda muito, né? E, para isso também, eu queria pedir a colaboração de vocês. Então, não vai ser uma dinâmica de que a gente apresenta, aí depois comenta, e depois faz pergunta. Desde o primeiro momento, está aberto para pergunta, né? O que eu só vou pedir para que qualquer comentário, qualquer pergunta, seja breve e objetivo, porque a gente tem muito tema para passar aqui, e aí a gente consegue passar por o maior número possível de informações, né? Então, como é que a gente faz essa pesquisa de hábitos culturais? Essa é uma das partes mais difíceis, que é o início da pesquisa, que a gente tem que escolher o que a gente chama de atividade cultural. O que nós vamos colocar nessa pesquisa? E a pergunta que a gente faz é: nos últimos 12 meses, vocês foram a uma série de atividades que eu vou ler para vocês, né? E aí o que a gente escolheu para fazer nessa pesquisa, como a gente já fez outras, né? Às vezes a gente tem mudanças, inclusive mudanças provocadas pelas críticas e sugestões que a gente ouve em encontros como esse, né? Leu livros, jogou jogos eletrônicos, foi ao cinema, foi a locais históricos, shows de música, festas populares, museus, bibliotecas, teatro, dança, feiras do livro, circo, saraus e concertos. E a gente separou nas barras de cima. Essa é a média das 27 capitais que a gente encontrou no Brasil. E na parte de baixo, quem nunca foi. Porque a pergunta é: você foi nos últimos 12 meses? Há mais de 12 meses? Ou você nunca foi na vida? Né? E aí já tem alguns números que chamam a atenção, que para algumas atividades, como feiras do livro, dança, teatro, museus, até biblioteca, dessa atividade aqui para cá, o percentual de pessoas que nunca foram na vida é maior do que aquelas que foram no último ano, né? E a gente brinca que assim, a gente vai ter 2 mesas aqui, e a gente brinca que a pesquisa mostra as desigualdades e a diversidade. Vocês pegaram a parte ruim, desculpa informar, que é a parte das desigualdades. Aí na outra mesa a gente vai conseguir falar um pouco mais da diversidade, né? Isso aqui vocês podem acessar diretamente no site, esses dados estão todos abertos lá, né? E dá para fazer uma série de navegações ali. Agora vamos comparar um pouco, porque a gente olha essa média e fala assim: bom, museu, 27% das pessoas foram no último ano. Isso é bom, isso é ruim? Quer dizer, que análise a gente pode fazer desses dados ali? Aí quando a gente olha o conjunto dos resultados, aqui é o gráfico piscina de bolinhas, onde a gente vê todas as cidades ao mesmo tempo. Então, nessas linhas horizontais pretas, é a média de todas as cidades, né, de toda a amostra, e aí a gente consegue ver os resultados de cada cidade, né? Como no título da mesa fala de educação e renda, são as variáveis mais importantes para definir o acesso à cultura. Aumenta a escolaridade da pessoa,
aumenta o acesso à cultura. Aumenta a renda, aumenta o acesso à cultura. Bom, mas para quais atividades? Para todas. Desde as populares, desde as mais populares, até as mais elitizadas, vamos dizer assim. É claro que para umas o impacto é maior da escolaridade e da renda, e para outros é menor, né? Então isso vai acabar de algum jeito aparecendo quando a gente olha os resultados por região. Então aqui vocês podem escolher. Eu não quero ver esse monte de bolinha aí, está meio poluído de enxergar tudo isso. Vamos olhar então só os resultados da região sul, né? É uma região mais rica, e aí, como a gente vê aqui, praticamente todos os resultados estão acima da média, de Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre. Festa popular, que não é muito a praia lá, está um pouquinho abaixo, né? Região rica, então a gente imagina que no Sudeste, que também é uma região rica, vai acontecer a mesma coisa, né? E de fato, a maior parte das bolinhas aí de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória estão acima da média, né? A gente tem aqui só o cinema Belo Horizonte um pouco abaixo. A gente vai para o Centro-Oeste, a gente já vai ver um cenário um pouco diferente. Algumas cidades com resultados bons, como Goiânia, né? Brasília, médio, mas Campo Grande e Cuiabá, os resultados bastante abaixo aí da média, né? Aí vamos lá para a região norte, já chegamos no Nordeste. A gente tem Belém e Manaus com resultados em geral acima da média, ou próximo da média, e várias cidades abaixo, principalmente os ex-territórios, né? Que são cidades que é importante a gente lembrar, que não só são menores, mas não tem umas regiões metropolitanas em volta, como as grandes cidades das outras regiões têm, né? E as cidades próximas, na verdade, têm distâncias maiores ali. Isso faz diferença para a cultura. E aí chegamos aqui no Nordeste. Não sei o que vocês imaginavam que seria o resultado, mas a gente vê uma série de atividades para as quais o resultado fica abaixo da média, né? Aqui o caso de cinema, de museus, né? Biblioteca e teatro, a maioria aqui, mas já mais perto da média. Dança, aí já tem algumas acima, né? Feiras do livro também. Circo tem várias acima, com bons resultados, né? Sarau e circo, né? E aqui a gente pode ver isoladamente, clicando aqui em Maceió, só os resultados de Maceió, né? E o que a gente percebe, que a gente vai tratar muito na segunda mesa, é que, assim, por alguns resultados estarem abaixo da média, o potencial de crescimento é muito grande, né? Para 5 atividades que a gente pesquisou, a gente vai ver que tem um potencial muito grande de crescimento, né? O que me chamou a atenção aqui, eu não vou nem falar o que me chamou a atenção, vou pedir para o pessoal que está na mesa comentar esses dados. Antes eu queria só mostrar uma coisa, que é uma comparação com o resultado de 2017. Né? A gente fez a pesquisa, como eu falei, em 12 capitais, com o mesmo instituto, com a mesma metodologia, nem todas as atividades estão nas duas, né? Então, por exemplo, em 2017 a gente tinha feiras de artesanato, que dessa vez a gente não incluiu na pesquisa e tomou uma bronca lá em Recife, né? Então, o que tinha lá? Livro, cinema, videogame, show, festa popular, biblioteca, dança, museu, teatro, circo, sarau e concerto. Como vocês podem ver, em todas as cidades, em todas as atividades caiu, menos videogame, né? Vamos lembrar que entre uma pesquisa e outra teve uma pandemia, então na verdade a gente está mostrando aqui uma linha que caiu, mas na verdade isso aqui despencou para 0 e agora está voltando. E a gente não sabe direito aonde vai parar. Diga lá. Nessa área do cinema não se considerou os streaming. Não, veja bem, aqui a pergunta é, você foi ao cinema, aí a gente tem uma outra pergunta separada, que é onde é que você assiste TV, séries, etc., mas claramente essa queda, porque assim, onde estão as maiores quedas? Cinema e biblioteca. 90% de certeza que é o streaming, que é a atividade que é mais próxima, né? Porque, por exemplo, o teatro, por mais que tenha tido streaming de teatro, não é a mesma coisa. Por mais que alguns museus tenham se preparado para receber visitas online, também não é a mesma coisa, né? Passo que no cinema dá para ver
o filme praticamente perfeito. Então eu queria começar a abrir a conversa com vocês aí da mesa. O que vocês acham dos resultados aqui de Natal? Depois a gente passa para a pergunta, tudo bem? Por favor. Eu só vou colocar aqui de novo o gráfico aqui de Maceió. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado participar. Para a gente é super importante ter a participação do poder público, porque é quem pode, de algum jeito, interagir com mais veemência, vamos dizer assim, vendo esses dados, né? Olhando para outra ponta, que muitas vezes a gente acaba tendo muito contato, que é o público, né? Como é que esse público está acessando, não está acessando? Então, está funcionando? Tá, né? Então, boa tarde, né, a todos e a todas. Em nome da Secretária de Cultura Belina, eu quero agradecer, né, essa oportunidade e, João, parabenizar, né, porque a gente da gestão pública, né, e acho que os fazedores, da mesma forma, se ressentem muito da ausência de dados. Tá? Esse horizonte temporal de 17 para 24 é expressivo, pegando uma pandemia, também, não é que mascare, mas ele dá uma queda brusca que a gente sabe muito bem que nós todos passamos, né? Então, agradecer também ao Guilherme, né, anfitrião aqui, né, ao Ricardo, desejar parabéns amanhã, né? E pessoal, veja só, então, eu estava conversando com o João, né, quando ele disse, e estava conversando com o Paulo também aqui, que é muito importante, embora nós sejamos uma secretaria de Estado, tá certo? Essas informações são centradas na capital, mas a secretaria dispõe de alguns equipamentos culturais, tá? Então, museus, bibliotecas, basicamente, né? E memoriais, né? Então, a gente vê, sabe, João, que assim, tudo na vida você pode ter dois pontos de vista, né? Você pode chegar aqui hoje e lamentar, né, que está tudo abaixo da média nacional, certo? Que a gente está aqui, tudo. É uma coisa mais ali, show, tal, mas de um modo geral a gente está bem distante da média nacional. Mas se a gente quiser ver de outra forma, como você bem colocou, é uma oportunidade de crescimento. E eu acho que quando eu estava dando a entrevista ali para o pessoal da Gazeta, né, que esses dados são importantíssimos para direcionar a política pública cultural. Né? Não é só o nosso sentimento, não é só o que a gente ouve também de alguns fazedores de cultura, alguns até que estão mais próximos, né, da Secretaria, tem trânsito livre, começa a dizer também, mas é importantíssimo. Então, eu analiso, sabe, João, que eu prefiro analisar do ponto de vista que nós temos muito para crescer, muito para investir, do que apenas chegar aqui e lamentar. Olha, estamos totalmente abaixo, né, da média nacional. Tá? Então, eu nem reparei direito como é que está em relação às outras capitais do Nordeste. Mas eu acho que o que importa aqui para a gente é essa leitura de como está agora a Maceió, né? E nessa perspectiva de ter um caminho longo para se investir e aumentar esses números que daqui, espero que você consiga repetir essa pesquisa, não tão com um horizonte de 7 anos, mas que a gente possa ter 2, 3 anos e a gente possa depois aferir, né, que Deus vai nos livrar de qualquer pandemia e tudo mais, a gente possa aferir os resultados, que eu sempre digo que é um resultado conjunto, não é só da gestão. A gestão sozinha não faz, nem os fazedores de cultura sozinhos fazem. Então, minha avaliação é essa. Paulinho, obrigado. Paula. Boa tarde, João. Boa tarde, pessoal. Agradeço o convite. Como o Tarana falou, dados hoje é um dos produtos mais valiosos do mundo. Né? Exatamente. Então, com um demonstrativo desse aqui, não tem nem... A já falou tudo, né? São dados importantíssimos, apesar da nossa vivência diária, de estarmos sempre estudando muito, pesquisando muito, ouvindo o pessoal, os fazedores de cultura. Muito nos surpreende os números, né? Mas também eu concordo com o que você falou, ver do ponto de vista positivo, saber fazer a leitura disso aí e realmente traçar o que pode ser feito para efetivar, fazer realmente uma mudança efetiva.
E, João, impressionante a pesquisa, os resultados, eu nunca tinha visto nada igual assim. E realmente importantíssimo essas informações, não só para a nação, mas para a cultura do país. Né? Realmente você está de parabéns pela pesquisa. Obrigado. Guilherme. Ok. Gente, bem-vindos, né? Todos, como eu falei antes. É muito bom ter essa proximidade. E eu gostaria muito de aproveitar esse momento para ressaltar o como é importante a gente estar junto. A gente, geograficamente, somos próximos. A gente está bem próximo do outro. Eu acho que a gente poderia, a partir desse momento, ter uma desculpa para conversar um pouco mais sobre essa situação, porque dá para colocar só Maceió, só para ressaltar. Claro. O que mais me achei interessante lá é a questão do circo. Vamos analisar isso. Circo ele teve 15%, 14% da média e nós chegamos em 15%, ou seja, de todas as áreas a gente ultrapassou uma. Vocês percebem o que é que a gente encontra nesse quadro? Todas as outras ações, pelo menos a maioria, existem, de certa forma, em quantidade aqui na cidade. De certa forma, respeitando as proporções, mas nós temos várias ações aqui que são muito constantes. E percebam que o que é mais raro, que vem 1 ou 2 vezes por ano, é o que é mais acessado. É meio assustador, porque isso quer dizer que é a lei da oferta e da demanda inversa. Quer dizer, quando você tem pouco, mais pessoas procuram, e quando você tem mais, as pessoas não procuram. Isso é uma possibilidade. Outra, será que o fenômeno, né, das artes cênicas no circo, talvez seja algo que esteja no imaginário popular, que todo mundo tem uma história de que quando criança foi para o circo, novamente uma provocação, mas ao mesmo tempo, até que ponto as pessoas entrevistadas, elas têm uma definição realmente radical sobre o que é a cultura e o que é o entretenimento. É perigoso até falar isso, mas normalmente é só uma provocação. Mas são coisas que a gente precisa ver, porque a Lagoas, no caso Maceió, ela tem uma quantidade de artistas e de propostas muito grande. A gente vai ver isso na próxima mesa, como essa. E a gente sabe também que pelos editais que são lançados pela prefeitura, pelo estado, várias propostas a gente tem, e o público tem acesso a essas, tem o interesse, tem o conhecimento de que pode ter acesso a essas possibilidades, entendeu? São provocações, eu acho que não dá tempo da gente responder, mas fica essa reflexão, porque o que está me parecendo para mim, assim, como cidadão, eu estou aqui como gerente de cultura, mas eu estou como cidadão, gente, como artista. E eu acho que é importante a gente não esquecer disso. E aí, quando eu vejo o circo com todo esse potencial, aí eu só posso pensar enquanto SESC precisamos, então, projetos de preferência, dentro do possível, em parceria, até porque fazemos o mesmo trabalho, não há concorrência entre nós, para que a gente possa ter uma estratégia para que o nosso público, da capital, no caso, venha e participe mais das outras ações, para a gente subir esse número. Porque, no final das contas, vai ser importante para a população, porque vão ter mais acesso consciente às possibilidades. Ok? A gente tem que ver, né, qual foi o bairro que a pessoa foi entrevistada, qual foi o horário, quem foi a pessoa. Gente, é um material para a gente realmente trabalhar e brincar um bocado aqui. Eu estou animado. Olha, então, antes da gente passar para a última pergunta dali, só para tentar responder um pouco o que você está falando do circo, um pouco dessa provocação, que faz todo sentido, o que a gente percebeu? Quanto maior a cidade, mais difícil do circo entrar nas zonas centrais. Quanto menor a cidade, aparece ali com mais força, né? A gente teve no Natal, acho que tem índices fortes, né, também de circo, mas lá o pessoal relatou que tem uma tradição de algumas famílias locais, grupos locais que eu não sei se tem aqui que ajudam a puxar esse dado, né? E com relação à distribuição da pesquisa, ela reflete os dados do IBGE. Então a distribuição da pesquisa em termos de quem tem mais alta escolaridade, baixa escolaridade, pessoas da classe A, B, C, D e E, acompanha os índices do IBGE, e a margem de erro é de mais ou menos 4 pontos para cima ou para baixo. E o que eu queria mostrar no caso da renda, que assim eu falei que educação e renda, né, as duas coisas são importantes para a cultura, né? Oi, diga. Deixa eu só antes dar um spoiler da segunda mesa, foi comentado aqui, o João comentou, Perolina e
e Paulo também, essa história de que há muitas oportunidades, de fato os dados também mostram isso. Isso vai ficar claro na segunda mesa e digo assim, que de fato me surpreenderam bastante. Realmente o Maceió tem um potencial que nos parece muito evidente, os dados pelo menos indicam isso. E, então, assim, o que a gente, também para mostrar como funciona a ferramenta, conforme vocês aqui, isso aqui está abaixo daquele gráfico principal, né? Então, se vocês vierem com o mouse aqui em cima, explica exatamente como foi feita a pergunta, né? Então, assim, por exemplo, locais históricos, o que é isso, né? Você visitou locais históricos, como monumentos, prédios, bairros, cidades, fortes, fortalezas ou igrejas, sem ser por motivo religioso, né? No caso de museu e exposições de arte ou de caráter histórico, aí no Rio de Janeiro a gente também já tomou outra bronca. Por que não colocou exposição científica? Na próxima pesquisa a gente vai acrescentar. Então dá para vocês verem exatamente como foi feita a pergunta. Tá? E aqui embaixo vocês podem escolher algumas atividades. A gente escolheu aqui cinema, circo, museu, show de música e teatro. Tá? E aqui a gente consegue ver, por exemplo, só por escolaridade. Então aqui o cara que tem ensino fundamental, está escrito fundamental ali na caixinha, aqui ensino médio, aqui ensino superior. Vejam como para todas as atividades que a gente escolheu, tem um crescimento. Qual é o que menos cresce, ou que é menos agudo o crescimento? Circo, que é uma dessas atividades a mais popular ali. E aqui é classe, né? Então aqui a gente tem classe D e E, classe C, classe B e classe A. Aumenta a classe aqui, melhora a classe, aumenta o acesso em todas as atividades. Aonde o impacto é menor, o circo também. Então isso acho que ajuda um pouco a explicar esse resultado. Mas vamos lá para as perguntas. Tinha uma pergunta ali. Aqui. Vai lá, por favor. Bom, Jorge Vieira, fotógrafo. Bom, primeiro, a pesquisa me parece uma ferramenta valiosíssima para a gente pensar a cultura local e, ao mesmo tempo, de se lamentar que nós aqui de Maceió não tenhamos dados para complementar e enriquecer essa pesquisa, né? É uma pena que essa seja a pesquisa meio que, ainda que tenha tido uma edição anterior, e seja inédita para um momento que nós estamos vivendo, não só depois da pandemia, mas depois de um período de um governo que foi contra a cultura, né, que perseguiu inclusive produtores e artistas, né? O segundo ponto é uma questão: por que não tem nessas perguntas a opção galeria de arte? E o último, como eu sou fotógrafo documentarista, eu desenvolvo um projeto com círculos de periferia, e eu gosto só de comentar que é possível que os maceienses que vão 1 ou 2 vezes ao ano sejam moradores da Ponta Verde, daquela região, que vão a círculos que vêm para os estacionamentos dos shoppings, né? Mas para os maceienses que moram na periferia, o circo muitas vezes é a única atividade artística e cultural da cidade. O circo para eles é não só o circo em si, mas é o teatro, é a galeria de arte, é a manifestação folclórica. Então, em função disso, sim, não é de se surpreender que em Maceió o circo seja a principal, pelo menos ali, o melhor índice que apresentou na pesquisa. Legal, obrigado. Acho que tinham 2 aqui. Eu tinha levantado primeiro, aí depois você faz, aí eu já falo com as 3. Oi, eu sou a Bárbara Lustosa, atriz e produtora de acessibilidade. Eu queria dizer que a Perolina foi muito modesta na sua colocação, porque os equipamentos estaduais carregam a cultura maceioense, né? Nós não temos teatros, museus municipais, equipamentos que são geridos pelo município e aparentemente nenhum interesse de fomentar isso. Então, sim, é muito importante a presença da Secult e o trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos anos, né, de manter esses equipamentos. Era isso, e a pergunta que meu colega, não sei se você vai querer fazer, mas que eu também fiquei instigada, que era sobre essa questão do circo. Dá para saber como foi, que tipo de circo a pessoa foi, não só o circo em geral? Infelizmente. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Lidiane Oliveira. Hoje eu sou gestora
gerente artística e cultural de alguns equipamentos aqui da cidade, do estado, né, de Alagoas. E eu acho que ela introduziu o que eu ia falar, justamente sobre os equipamentos. E puxando a questão do circo também, questão de provocação. Eu acho que fala muito sobre circo social, circo que acontece em alguns lugares, inclusive em escolas. Então hoje eu tive com uma pessoa, muito coincidentemente, falamos sobre essa questão de equipamentos para que essa atividade aconteça. E não só o circo, como qualquer outra que a gente pode perceber que para dados valiosos como esse, como o Paulinho colocou, a Perolina também colocou a sua opinião em relação a isso, mas eu acho que os fazedores da cultura, toda a classe artística, ela pena demais aqui por lugares para que a arte aconteça. Então, se você traz dados e pessoas que consomem cultura não têm lugares para ir, é muito difícil. Então, os lugares que temos, que são poucos, faz com que as pessoas deixem de ir por não ter opções. Então, vamos lá pelas regiões que temos na cidade de Maceió. Se vamos levar para o estado de Alagoas, a gente vai muito além. Mas Maceió precisa disso, então acho que a presença dos nossos gestores aqui, tanto do município quanto do estado, é para essa necessidade que todos aqui temos de espaços, e eu sei que os dados com certeza vão melhorar. Eu acho que a oportunidade está nisso, então que fica aqui a minha questão de que a gente possa investir mais nos equipamentos. É isso, muito obrigada. Tá legal. Vocês querem fazer algum comentário, uma vez que ela falou da questão de equipamentos estaduais, municipais? Desculpe, João, eu só não vou responder do Jorge, porque o Jorge saiu, ele perguntou e saiu, então que ele voltar, aí eu respondo dele. Eu gostaria de falar um pouco. Só um minutinho, eu passo para você na sequência. Vocês querem comentar antes da questão do... Tá. Oi, Sol. Boa tarde. Meu nome é Pierre Dalmeida, sou do Mamulengo Cachapá, Criaturas e Criações. Sou professor de teatro, como a Pelão fala, especialista em arte, educação e sociedade pelo SESMAC e pesquisador da área de cultura popular. Uma das coisas que a gente precisa compreender com relação ao circo também é de cultura popular. E a gente precisa compreender que, infelizmente, mesmo a gente vivenciando as deficiências, a gente sabendo que existe diversos aparelhos que estão abandonados, né? Porque tem circo que não tem apoio, que está com a lona furada. Eu prestei uma assessoria gratuita para uma amiga que tem um circo que estava desesperada porque ela queria se inscrever no edital para a lona. Eu disse, olha, primeiro tem que ler o edital para dizer se o edital permite que você compre lona. Se o edital não diz isso, você vai ter que procurar a FUNARTE, vai ter que procurar outro órgão que tenha um edital específico para que você possa se inscrever e adquirir a lona do seu circo. Então, as dificuldades são muito grandes. Mas uma coisa que eu gostaria de fazer apenas uma colocação na fala do Guilherme, é que ele falou uma coisa importante de provocação sobre essa questão de, poxa, eu tenho tantos aparelhos e pouca gente vai. Eu tenho poucas pessoas, aliás, eu tenho, como foi que você falou? Tem gente... como diz assim, quando tem mais opções na cidade, pouco público. Pouco, justo. E quando há pouca opção, mais público. Justamente. É um fenômeno, é por isso que tem uma provocação. Essa provocação é importante porque também faz a gente parar para refletir sobre uma questão da cultura da sombra. O que é a cultura da sombra? É uma coisa que eu venho observando há muito tempo, inclusive eu venho até pesquisando e tentando compreender, mas hoje eu acho que o olhar para a questão da cultura da sombra, para quem não sabe o que eu estou dizendo, eu vou explicar agora, é que nós, enquanto seres humanos, uma sociedade civil organizada, trabalhador da cultura, que vive exclusivamente da cultura, nós buscamos sobreviver da cultura, com toda essa fala, a gente já sabe, precisa estar repetindo, né, que o artista tem que trabalhar para pagar o almoço, para depois vender o almoço e comprar o jantar. É mais ou menos por aí. Então, o que é a cultura da sobra? Eu trabalho o mês inteiro ganhando, quando ganho um salário, aí eu tenho que pagar as minhas contas, e se sobrar alguma coisa, aí eu vou ao teatro, aí eu vou ao circo, aí eu vou ao cinema, aí eu vou aos aparelhos de cultura para poder me divertir. Porque a Constituinte diz que nós temos esses direitos garantidos, mas só apenas no papel. Porque uma das coisas que é muito preocupante para encerrar minha fala, é que a gente se inscreve nos editais, e os editais eles apresentam diversas falhas, diversas deficiências que criam entraves, principalmente para aqueles que não têm conhecimento técnico daquilo que está lendo, daquilo que está se escrevendo. Poxa, se a lei ela diz que tem que ter oitiva, a oitiva ela é para que todos os segmentos possam expressar suas necessidades, suas nuances, para que ali, a partir daquela escuta, você possa construir editais de forma mais clara e objetiva possível, para que os artistas possam ser incluídos e não excluídos.
E isso foi o que aconteceu recentemente. Muitos artistas ficaram de fora. A lei diz que tem que ter a inclusão, a lei diz que tem que ter a pessoa que mora numa área inóspita. Aí você, como é que foi feito isso? Que busca ativa foi essa que foi feita? Até hoje eu pergunto, ninguém me responde. Nem Secretaria de Estado, nem Secretaria do Município, nem ninguém. Nem o próprio MIC responde. Então como é que a lei diz que eu tenho que buscar um cara que mora no interior, na Brenha, lá no fundo, no Cafundé do Juda, e eu vou buscar esse cara como? Eu não sei nem quem é o cara não tem internet, o cara não tem telefone, o cara não tem... Então, são questões que precisam ser avaliadas e repensadas, porque não adianta criar uma lei se você deixa brecha, se você deixa deficiências que não vai alcançar um número maior de inclusão. E para finalizar, de novo, porque eu gosto, porque quando o papo tá bom, eu só quero falar e até quando eu vou falar mais nada. Pode falar, que isso me incomoda muito, é importante dizer, porque, poxa, aí você vê essa realidade, né? É uma realidade que é cruel, e o que é que precisa se fazer para isso, para melhorar isso? Porque, para você ter ideia, nós temos um Teatro Deodoro que ele foi criado para a elite. Essa é a realidade. Porque o cara do Bendito Bento não vai pegar um ônibus para vir aqui para assistir um espetáculo de teatro. Então, finalizando, a questão do edital é que uma deficiência, na minha opinião, e eu acho que na maioria dos artistas que eu vim conversando aqui em alguns fóruns, é sobre a questão de que você faz o projeto é aprovado, e a contrapartida é você fazer o seu espetáculo de graça. Para mim, isso está errado. Não tem que fazer espetáculo de graça. Tem que pagar sim. Por que tem que pagar? Porque quando você você participa do edital e você tem que dar uma contrapartida de fazer um espetáculo de graça para aquele público vai se acostumar apenas com a cultura de edital. Passou os editais, você chega com um espetáculo depois que você produziu, que você gastou, chega naquela comunidade, vai se apresentar, ninguém quer pagar nem R$5. Por quê? Porque ele está habituado a assistir espetáculo que o edital determina que tem que ter a contrapartida. Gente, isso é um engodo, isso é uma contradição. Vocês precisam entender que tem que formar as pessoas, tem que ter política pública de investimento e de fomento para que todos nós aqui, de todos os segmentos como artista, podemos trabalhar, ganhar e receber sem precisar estar explorando ninguém. Porque essa é a realidade. Quantas pessoas na periferia não têm condição de ir ao cinema, de ir a um shopping? Fica essa pergunta. Muito obrigado e boa tarde. Então vamos lá. Dos editais. Eu tenho uma coisa que eu acho que é importante. Dado. Quantas pessoas se inscreveram, quem se inscreveu, quem ganhou, quem ficou de fora. Porque a gente brinca, né, no caso do teatro, a gente está fazendo um mapeamento da produção de teatro lá em São Paulo. Se você chegar para qualquer associação de teatro e perguntar, cara, falta produção de teatro. Quantas peças mais ou menos a gente precisa produzir? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente quer que produza mais, tem um feeling de que tem coisa precisando acontecer que não acontece, mas não tem um dado para dizer o seguinte: precisa de mais 10 peças de teatro, mais 100 ou mais 1000. Então uma coisa que eu recomendaria é, por exemplo, acontecer uma série de editais, né? E eu acho que assim, a gente nunca teve tanto edital, e pode parecer um absurdo que eu vou falar, mas a gente nunca teve tanto recurso para a cultura no Brasil como a gente está tendo agora. Com a lei Aldir Blanc e tal, precisaria se vai resgatar todo o dinheiro que tinha para o audiovisual, que foi cortado, né? É o suficiente? Não vou dizer para você que é o suficiente, mas é diferente do que era 10, 20, 30 anos atrás, né? A gente vem numa escalada de leis de incentivo, diferentes mecanismos e tal. Então o que eu recomendaria ter dado, justamente para poder mensurar isso, né? Quais foram os prejudicados e tal, para que possam ser feitas ações mais assertivas. Eu não sei exatamente se você estava falando mais dos editais municipais, estaduais, se vocês querem fazer algum comentário. E aí depois eu vou acabar respondendo a questão de fotografia, galeria de arte, a pessoa perguntou, não está mais aqui, mas enfim, eu respondo depois que vocês comentarem. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, porque se a pesquisa não é sobre isso, é sobre o público que está acessando ou não a cultura, então fica um pouco de... Né? E até assim, só comentando, essa coisa dos editais, estão pipocando uma série de estudos tentando fazer essas análises. Né? Então a gente teve relato lá em João Pessoa, que tem um estudo grande que está pendurado no Observatório de Cultura da Bahia, que faz uma análise dos resultados dos editais da Aldir Blanc lá em... Eu não sei se é João Pessoa, Paraíba todo, eu estou com o artigo, eu preciso dar uma lida. Tem uma pessoa que está de pé, lá é um fundo, que fez um estudo sobre o uso de fundos de cultura nos estados? Nos estados e... Que está pendurado também lá no Observatório... No CUT, que é o grupo de pesquisa lá do IAC, da UFBA. Porque assim, acho que quanto mais estudos a gente tiver sobre como o recurso está sendo utilizado,
melhor a gente vai conseguir atender as suas angústias, que assim, concordo com todas elas. A gente ouve em vários locais isso, e a gente fez uma apresentação em São Paulo específica para produtores de circo, só com foco em circo, e as reclamações, quando foi isso? Foi 5, 6, 7 anos atrás, acho que foi na pesquisa de 2017, se não antes, eram exatamente as mesmas. Há muito tempo atrás as demandas eram meio nessa linha, e a dificuldade, principalmente das famílias mais tradicionais de circo, de acessarem os editais, porque tecnicamente é uma linguagem mais complicada ali para elas, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa específica dos editais? Está ouvindo? Então, em relação ao circo, aos editais, eu acho que tem um grande avanço nacional, tá? Que antes, os circos, havia uma limitação deles acessarem os editais por uma ausência de uma coisa que era trâmite burocrático, que era a necessidade de ter um endereço. Isso já foi vencido, graças a Deus, entendeu? Pela questão itinerante do circo. Então, eu acho que sempre, volto a dizer, a gente precisa avançar muito mais, né? Eu acho que essa questão da lona de circo, né? Nunca chegou, sabe, Pierre, para a gente, uma demanda desse tipo. Então, a gente faz as oitivas, tá certo? A gente ouve, a gente cria grupos de trabalho e a gente tenta ao máximo, tá certo, atender às reivindicações. Só que tudo isso tem uma limitação imposta, não por um querer nosso, um querer da secretária, um querer do governador, alguma coisa, mas tem uma limitação de lei, que a gente tem que seguir. Eu sempre digo isso, que na pandemia, na Aldir Blanc 1, Alagoas foi um dos poucos estados que conseguiu flexibilizar a questão das certidões negativas, tá? Porque muitos estados não conseguiram. E eu sempre quem já me viu falar isso vai me ver dessa mesma forma, dizendo isso. Nos incomodava de uma forma que é o seguinte, e chega ao ponto de dizer que o artista vai botar um prato para comer ou ele vai pagar imposto. Quantos artistas venderam seus próprios instrumentos? Quantos? Nós vivemos tudo isso aqui, minha gente. Então a gente conseguiu naquela ocasião, com muita conversa, com muita articulação, com muita sensibilização, que isso fosse flexibilizado. Porque pela lei não pode. Mas a gente, claro, estamos falando de um período atípico. Porque hoje, se eu quero tentar hoje que seja dispensado as certidões negativas, não vai passar na procuradoria, de jeito nenhum. Entendeu? Então a gente teve isso. Então, e sempre acho, sabe, Pierre, que a gente pode sempre melhorar, tá certo? De trazer e fazer. Tem alguns grupos culturais, alguns segmentos que são mais organizados, tá? Vou pegar aqui alguns, por exemplo, o pessoal da literatura, tá? Eles apresentam para nós uma proposta já praticamente definida, né? De discutir internamente, sabe o que é que o Estado pode atender e vai lá e a gente só ajusta pequenas coisas e tal. Né? Só um parênteses, e eles têm uma ótima pesquisa que vem de anos, que é o Retratos da Leitura. Você sabe um outro segmento também muito assim, tá? A cultura nerd. É bem coesa, né? Traz propostas, então a gente espera que cada vez a gente possa ter mais isso, que lamentavelmente, tá certo? A gente não consegue ter isso, esse padrão aí, vamos chamar assim, para todos os segmentos. Perfeito. E para a gente, para a gestão pública, eu vou dizer que é muito mais fácil. Quando vocês já trazem uma coisa mais ou menos discutida entre vocês, pronto, a gente só ajusta dentro do que pode e do que não pode, é muito mais fácil para a gente está, não fica sujeito a tantas críticas, entendeu? Basicamente isso. Paulo. Vou voltar lá no começo da conversa. A pontuação que você fez foi bem interessante a respeito da diferença de cultura e entretenimento. Acho que é uma discussão muito interessante para a gente colocar em pauta. Né? Dá um seminário, mas eu acho fica a dica. Outra questão também, que a gente falou das várias pontuações aí da pesquisa, acho que também tem a mudança de geração, né? A tal da geração milênio, com essa geração Z agora, os costumes que mudam, eu fico agoniado. Tenho um filho de 14 anos
Eu me criei quando começava a chover, eu ia para a rua brincar. Né? E subir em árvore, rouba bandeira, toda aquela brincadeira de antigamente, que hoje a gente não vê mais. Né? Então acho que isso de repente também tem uma interferência muito grande com relação aos costumes culturais dessa nova geração Z aí que está chegando. É um trabalho. Mas é isso. O Perão pontuou muito bem, né, Perão? A gente, eu acho que às vezes falta um pouco mais não estou criticando, mas é importante a união da gente juntar, receber propostas já encaminhadas. Por exemplo, eu não sou um fazedor de cultura, não. Sou produtor de evento há mais de 24 anos, ok. Fazer um evento, já fiz vários eventos, tenho conhecimento, mas eu não sou dominador de todos os segmentos. Só que a popular nós temos quantos, João Lemos? 28, 29 hoje? Tem muito mais. Alagoas, eu estou falando de Maceió, mas enfim, não tem como eu, por exemplo, além de dominar cada segmento desse, dominar o audiovisual, dominar o circo, dominar a literatura, dominar os nerds, eu não respiro isso. Eu tenho minha missão, sim, eu acho que a gente tem que ter muita habilidade, muito jogo de cintura para saber entrosar, saber ouvir, saber filtrar e validar, né? Mas a gente precisa muito da união de todos os segmentos. Tem segmentos que são caladinhos, tem outros que são pequenininhos, mas fazem barulho. Então eu acho que o que vale mesmo, acho que a mensagem que fica é a união de todos, né? Trazer assuntos realmente que possam ter uma contribuição grande para a construção, difusão e manutenção da nossa cultura. Eu vou pegar um gancho nessa dica que você falou de questão de faixa etária para tratar, mas antes queria responder, é Jorge, né? Que você tinha saído só para responder a sua pergunta. Eu acho que a gente usou galeria de arte em 2024, não usamos. Nunca usamos galerias de arte. O que a gente já fez foi separar museu de exposição. A primeira pesquisa que a gente fez em São Paulo, grande, teve o patrocínio do Sesc lá de São Paulo. E como o Sesc é um espaço expositivo, mas que não é museu, eles pediram para separar museu e exposição. Então a gente tinha pergunta, foi museu, foi exposição. E, como eu estava falando no início, é uma dor de cabeça definir essas categorias. Porque, por exemplo, o circo, a gente tem dúvida assim, será que o cara que respondeu que foi ao circo, quando ele viu um espetáculo circense no teatro, ele considera circo? Ou ele só considera circo quando está na lona? Né? Então, assim, eu acho, assim, eu estudei várias pesquisas assim, ao redor do mundo, de como é que eles trabalham com isso e tal, e se não me engano, só na França eles separam o circo de lona de circo fora de lona. E tem muito espetáculo que a gente sabe hoje que é meio multilinguagem, é meio teatro, meio dança, como é que eu coloco aqui, como é que eu coloco ali. A gente faz algumas explorações, no caso do teatro, a gente pergunta, teatro adulto, teatro infantil, musical, stand-up, mas a gente sabe que, tirando, por exemplo, o cinema, uma ou outra coisa, existe uma área meio borrada entre essas categorias que a gente cria, porque no final das contas, assim, pensa que na hora de eu fazer pesquisa, eu preciso ir para a rua e fazer uma pergunta clara para a pessoa, para eu ter um mínimo de segurança de que o que ela está respondendo é o que eu quero saber. E nem sempre você tem as categorias suficientemente claras. A gente sabe que tem bombado ultimamente esses eventos de rua que misturam um pouco de gastronomia, uma exposiçãozinha, tem algum showzinho de música e tal. Como é que eu defino isso na hora de fazer pergunta? Qual o nome disso? Né? Assim, não tem muita clareza, aí fica difícil e a gente não pode dar muito exemplo na hora de fazer a pesquisa, porque se eu dou muito exemplo, eu induzo o cara a responder sim, só se eu encaixei ele dentro, se ele se encaixou dentro daquele exemplo que eu dei. E vocês vão ver que assim, esse tipo de questão, quando a gente vai falar de festa popular, é outra área super complexa ali. O que é festa popular, o que cada um, a gente vai chegar nisso. Mas eu queria andar um pouco com as variáveis. Só discussão pode ser, museu, o que a gente está chamando de museu, na verdade é museu ou exposição. O João mostrou naquele início, você foi um museu ou exposição de caráter artístico ou histórico, né? A gente inclusive acrescentou esse artístico histórico, porque em pesquisas passadas, quando a gente perguntava, você foi a algum museu ou exposição? A pessoa que respondia sim, em alguns casos a gente perguntava qual. Assim, era minoria, mas não era insignificante, vou chutar uns 5%, 8%, dizer assim, exposebu, exposição de gado. Então, assim, mesmo essas coisas que nos parecem um pouco óbvias para quem trabalha na cultura, fala, museu e exposição, só posso dizer uma certa, para as pessoas que são, né, de outras áreas, você faz sim, qual? Exposição de gado em tal lugar, né? Exposição de cavalo,
Deixa eu andar aqui um pouco para a gente mostrar as variáveis. Opa, vai lá. Desculpa. Boa tarde a todos. Eu me chamo Matheus Cavalcante, eu estou aqui representando a União Brasileira de Escritores e também, como suplente, eu queria também um esclarecimento se nessa pesquisa está incluído o segmento da literatura, porque Alagoas, ela cresceu muito na cadeia de produção literária, os artistas independentes e coletivos. Mas nós temos poucos fazedores de literatura que fazem trabalho de produção de cultura literária em Alagoas. E nós temos muitos desafios, que é manter a cultura do livro físico valorizada ante o avanço das tecnologias digitais, né? Não que o livro digital seja o vilão, mas jamais o livro digital pode ocupar o lugar que é de direito do livro físico. Qual que é o seu nome, desculpa? Matheus Cavalcante. Matheus, então, a gente não tem muitos detalhes sobre a área de livro, porque, como eu estava dizendo, tem uma outra pesquisa que é feita pelo IDEC. Ela é patrocinada pelo Instituto ProLivro. Instituto ProLivro. A pesquisa chama Retratos da Leitura no Brasil, que provavelmente você vai encontrar esses dados. É bianual, ela vem de uma série longa, então dá para você acompanhar esses dados de literatura lá. O que eu acho que eles não têm a segmentação por cidade, eu acho que deve ter por região. E aí, justamente para não duplicar, para a gente não ficar perguntando as mesmas coisas que eles perguntam, a gente aqui optou por perguntar, leu livros, foi a bibliotecas e a feiras do livro. E aqui até o Feiras do Livro, a parte de eventos literários, Maceió aparece bem por conta da Bienal, pelo que a gente tem a impressão, a gente vai ver na segunda mesa, né? E mesmo na leitura de livros, eu não consigo te assegurar que o que o cara leu foi literatura. Você precisa me perguntar, pode ser que ele tenha lido a Bíblia? Sim, pode ser. Porque, como eu falei, a gente não aprofundou, porque já tem uma outra pesquisa que coloca um zoom, né? Porque, em tese, cada área dessas mereceria uma pesquisa específica. Né? Nós temos como referência a Biblioteca Estadual Graciliano Ramos, um espaço de livro e de leitura. Mas, mesmo assim, ainda os escritores, os artistas literários encontram dificuldade, muitas vezes, para desenvolver atividades e eventos voltados para o fomento da literatura, na questão de espaços que sejam adequados para a sua atividade. E o Alagoas ainda está em processo de construção do Plano Estadual do Livro e Leitura. Inclusive, a Secult está colaborando com uma consulta pública, né, que está aí tramitando, para que essa consulta pública a gente possa coletar dados das realidades dos espaços, pequenos espaços de biblioteca, espaços de leitura, que vai servir como base na elaboração desse projeto estadual. Só que é um processo muito longo, né? A gente tem na pesquisa aqui, na segunda mesa, dados específicos dessa biblioteca, para saber quem já ouviu falar da biblioteca, pelo menos sabe que ela existe, quem já ouviu falar e foi pelo menos uma vez, e quem nunca fez. Eu queria, assim, continuar aqui, porque senão a gente não vai conseguir detalhar nenhum dado e nem abrir pelas variáveis sociodemográficas. Tá? Então eu queria pedir para a licença para a gente poder continuar, pegando carona naquilo que o Paulo comentou, que foi a questão das faixas etárias. Né? Porque aqui a gente está dando dado geral, mas a gente sabe que, assim, média existe na estatística. Né? As pessoas são diferentes ali. Né? Então, o que acontece quando a gente olha o acesso à cultura e vai separando as várias faixas etárias? Né? Então, vamos lá. A gente, no site, vocês podem vir aqui, né?
em faixa etária, seleciona só 16 a 24 anos, né? Então a linha é a média e a gente vai ver o que acontece nas cidades do Brasil. Cinema fica acima da média, todas as cidades ficam acima da média, né? Bibliotecas, né, que a gente estava comentando, também tudo acima da média, com o alerta de que muita gente, né, a partir de 16 anos, é meio obrigado aí na biblioteca, porque está estudando, está na escola, na universidade, não é desse exatamente, é sob pressão ali, né? Mas você pega dança, teatro, todas as atividades, o acesso ali aumenta, tá? Leitura, jogos eletrônicos, né, explode e tal. Agora vamos baixar um pouco vamos aumentar a faixa etária. 25 a 34 anos, o pessoal está saindo da universidade, namorando, pensando já em casar, etc. Gente já casando, o acesso começa a cair. Você vê que cinema já tem 3, 4 cidades que entraram para baixo, biblioteca já foi quase metade das cidades para baixo da média, dança também vai caindo e tal. 35 a 44 anos, o pessoal casa, constitui família, o acesso cai muito, né? O que evidencia que o casamento é um mal para a cultura, né? Atrapalha o acesso, cai o acesso da cultura, né? Evidentemente isso é uma brincadeira. 45 a 59 anos, vocês reparem que cinema, todas as cidades já praticamente abaixo da média, o que se sustenta um pouco melhor com alguns índices acima, né? Visita locais históricos, festas populares, teatro um pouquinho, né? Tem algumas que ficam, tem bastante um volume ainda resistente de cidades ali acima da média, concerto de música clássica, né? A gente associa muito a ideia da música clássica a pessoas mais velhas, né? E agora reparem o que acontece na faixa de 60 anos ou mais. O acesso despenca. Olha o que acontece em cinema. Não é que cai abaixo da média, cai bem abaixo da média. Cai bem abaixo da média e cai para praticamente todas as atividades em todas as cidades, né? Aí eu queria saber, Guilherme, você no SESC, eu sei que essa é uma pergunta difícil e a gente já viu nas várias cidades que a gente passou, a gente sempre faz essa pergunta, mas a gente viu que assim, porque qual que é a história que a gente fala? O grosso das políticas públicas é focar nos jovens. O que está certo, né, por uma perspectiva, quer dizer, esse cara é o cara que mais reivindica, que lidera os processos de inovação, que está antenado com, vamos dizer assim, que está pegando o mundo no momento que ele tem que viver não apenas o presente, mas boa parte do futuro pertence a ele, porque ele é mais jovem, mas o que a pesquisa mostra é que o grupo hoje mais excluído é o das pessoas mais velhas. A gente sabe que tem uma parte disso que tem a ver com a educação e renda, né? Boa parte do pessoal que está nos 60 a mais é pessoa que não teve oportunidade de estudar lá atrás, né? A gente teve período de ditadura, não tinha dado tanta atenção à educação. Na primeira década desse século, dobrou o número de pessoas em universidades públicas, né? Dobrou, não é que aumentou, dobrou. Então você teve ali um processo de inclusão, mas esse pessoal ainda é jovem, ele está no meio do caminho ali, né? E esse cara que é mais velho teve pouco acesso à educação, por causa disso teve menos chance de ter renda, e hoje ele é um cara menos excluído. E aí minha pergunta é, o que pode ser feito do ponto de vista de gestão de equipamentos, do ponto de vista de políticas públicas, para pelo menos atenuar isso, né? A gente sabe que não é um desafio simples, né? Diferentemente do jovem, e que você pode ir a uma universidade, encontrar lá em grande número de jovens, você não tem esse lugar onde você vai encontrar um grande número de pessoas mais velhas e fazer uma ação ali focada. E esse cara ainda vem com problemas de saúde, a cultura é muito feita em parceria com alguém, você vai com alguém nos espaços, e as pessoas mais velhas muitas vezes vão perdendo companhia. Isso aparece na pesquisa aí, uma outra pergunta, por que não vai a algumas atividades, né? Então eu queria saber de vocês, assim, o que pode ser feito? A gente sabe que é um desafio e não tem resposta pronta, né? Mas se vocês têm exemplo de coisas, às vezes, que vocês fazem que
e possa ser um caminho, uma luz para atender esse público que hoje é desatendido? É uma pergunta bem delicada, porque assim, a gente pode espelhar vamos dizer assim, o amadurecimento, quando o homem amadurece, né, quando a mulher amadurecem, eles meio que voltam a ser crianças também. Então aí, novamente, hoje eu estou para criar os paradoxos, né? Aí a gente foca muito no trabalho infantil, mas a gente esquece da segunda infância, que é a velhice. Começa por aí. Então, sem querer puxar a sardinha para o SESC, mas assim, o SESC ele é dividido em programas, né? Eu sou responsável pelo programa Cultura, mas nós temos também o programa Assistência. E o programa Assistência, ele, numa das áreas de trabalho dele, justamente é o trabalho social com grupos. E o grupo dos idosos tem um trabalho em que a gente, durante o ano, a gente tem várias atividades direcionadas para o grupo de idosos, que fica mais no Sesc Poço, onde a gente tenta, respeitando justamente essas limitações que são causadas por conta da idade avançada, mas a gente tenta levar apresentações musicais, apresentações cênicas, trabalhos manuais. Então, assim, possivelmente, quando a gente olha para isso e a gente vê que algumas coisas se mantêm mesmo com a questão da idade, a gente começa a acreditar também que quando uma criança, novamente com um paralelo, quando uma criança ela tem mais acesso a determinadas áreas, e essas áreas elas continuam sendo incentivadas, né, em sua adolescência, em sua maturidade, ela não vai simplesmente sumir com a velhice. Então, assim, é um caminho que pode ser feito quando você tem um trabalho na escola para criança, adolescentes, você mantém essa maturidade, tanto da pessoa quanto da proposta política cultural, vamos falar da cultura, né, nesse caso, e a gente segura firme isso, porque quando o público envelhecer, ele permanece fiel, é uma fidelização etária da criança até a velhice você vai ter público. Mas para isso a gente tem que realmente criar alguns projetos especiais e projetos pilotos para começar a ver um grupo, para que a gente possa ter material para pesquisa depois. Começa com um grupo pequeno e você vai ver o resultado, compara antes, depois, e aí você vai ampliando. Fica a provocação também de um projeto que a gente possa ter esse acompanhamento, né, de grupos, para que a gente possa propor. Porque um erro que pode ocorrer, gente, e isso é muito comum, é que a gente propõe para as pessoas determinada programação, mas é que às vezes a gente quer propor para elas o que elas querem. E nem sempre isso casa. Às vezes você precisa apresentar aquilo que essas pessoas precisam, até que haja um momento de diálogo para que você saber o que é apenas, o que é uma necessidade nossa, enquanto gestor cultural, e quanto uma necessidade do público. Quando a gente consegue aliar isso, é uma delícia, porque a gente junta o desejo com a necessidade e com a vontade, né? Então, eu vou pegar uma carona, antes de passar a palavra para o Paulo. Eu concordo 100% com você, e a gente ouviu isso no Sesc de Belém e no Sesc de BH, né? Dessa coisa da adaptação do conteúdo, né? Porque, por exemplo, o cinema é a atividade que mais sofre, é a atividade em que a queda entre a faixa etária que mais vai e a que menos vai é maior. E tem uma piada dentro do pessoal do cinema que eles não sabem se o cara mais velho não vai porque não tem filme para ele, ou não tem filme para ele porque ele não vai. Né? Então fica uma coisa, e aí o exemplo que o pessoal do Sesc de Belém deu lá é de um projeto de circulação de cinema móvel e que procurava focar nas pessoas mais velhas, só que aí levava clássicos, procurava levar filmes com uma temática que não seja só do super-herói, aquela coisa que invadiu os shoppings ali, né? E em BH a gente fez a gente tem uma pergunta se as pessoas conhecem, né, já foram ao Sesc Palladium lá, e deu um perfil de público mais velho, né? Assim, mais velho do que outros equipamentos. A gente até brincou, não muda em nada, né? Porque aí o pessoal que fazia ação para jovem falou, não, falta, precisa fazer coisa para o jovem, tá bacana, porque vocês estão conseguindo atender um público que outras instituições não conseguem atender. Então, e o Sesc, como ele tem essa outra visão, não pega só cultura, né? Pega o lazer de uma maneira mais ampla e tal, acaba
de alguma forma atendendo coisa que outras instituições não fazem. Nesse Então, sentido é fácil porque o SESC, ele, como eu falei, tem programa de educação, saúde, né, assistência, cultura, lazer. Então, assim, como a gente trabalha com muita... Também é mais difícil, porque faz muita coisa, a gente tem uma hora que tem um momento em que aquilo está mais para frente. Mas no caso da assistência, na questão do idoso, a gente tenta fazer essa parte, porque a gente deve trabalhar por ano, por questões físicas apenas. Eu acredito que de 600 a 1.000 idosos, um grupo que a gente vai trabalhando durante o ano com várias ações. Caso isso seja uma estratégia maior, município, de estado, todo mundo junto, com isso a gente consegue atingir mais. Então é por isso que é preciso começar pequenininho e ir crescendo. Porque é o princípio da escada. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro. Se você já começa lá de cima, a tendência é descer, não adianta. Então vamos devagarinho sempre. Paulo, como é que você vê esse desafio de tentar atender a população mais velha? Eu vou só comentar aquela coisa e vou colocar um outro gráfico enquanto o Paulo responde, mostrando a diferença de acesso em cada atividade por faixa etária. Vocês conseguem ver no cinema, no teatro, como é que isso muda, vendo as várias faixas etárias ao mesmo tempo. Por favor, Paulo. Pode falar que eu vou, enquanto eu vou mexendo aqui. Eu achei que você estava... Não, vai lá que eu vou falar. Você está procurando aí. Realmente é um desafio. Vai ser um desafio grande para a gente analisar. Eu não sei realmente uma resposta mais exata para isso aí, mas eu acho que vai ter que ser feita muita análise por nós para realmente chegar no denominador. Eu queria sua colocação também com relação a essa questão do cinema. Então, eu concordo com o Paulo, que foi colocado, que é um grande desafio, né? Porque já atentas a essa questão de combate ao etarismo, tá certo? Uma coisa, e uma outra coisa também é estimular a participação público mais idoso, né? Um pouco mais com idade um pouco mais avançada. A gente começou, a Secretaria de Cultura começou a instituir desde o ano passado, na PENAB, um estímulo para quem para projetos apresentados por 60 mais. Aí você me pergunta, isso é proponente 60 mais, tá certo? Isso é um combate ao etarismo, mas lá, na verdade, não tem nenhuma coisa que diga, você 60 mais tem que fazer um projeto para poder ter esse estímulo à participação para este público, destinado para isso. Não. Então, na verdade, a gente tem uma preocupação, sim, com essa questão de combate ao etarismo, para que pessoas com 50, 60, 70 anos, que estão no seu auge da sua produção ainda, porque não estamos falando de uma pessoa de 60, 70 anos há 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje, quando a gente fala de pessoas com essa idade, tem plena capacidade produtiva, criativa e produtiva. E a população está envelhecendo, né? E a população, exatamente, né? Então, para que cria-se esse espaço para que seja produzido por essa faixa etária. Mas é um desafio, tá certo? Pegando um pouco, acho que foi a Bárbara que colocou ali, quando ela perguntou sobre o streaming. Tem uma coisa dessa, né? A pessoa vai ficando mais velha, tem suas televisões enormes em casa, aqueles que têm, botam lá as suas internets, o seu negócio, e vão assistir esses filmes todos, especificamente em relação ao cinema, tá? Mas aí a gente já vê diferente na cultura popular. Na cultura popular, os grupos de cultura popular, lamentavelmente, tá certo, são compostos por pessoas da maior idade, bem mais velhas, eu diria. E qual é o desafio também do governo, da gestão pública? Na verdade, é rejuvenescer, rejuvenescer esse grupo. Atrair os jovens para essas... Então a gente vive um pouco, tem que estar atentas nessas questões, tá certo? Porque essa particularidade não é geralzona, tá certo? Depende do segmento. Então temos que estar atentos. João, eu queria só fazer uma pergunta, claro. Que é na verdade o seguinte. Esses dados já estão disponibilizados. Isso. O que a gente precisa, na verdade, são informações. Os dados que precisam ser transformados em informações. Perfeito. E que nem todo mundo consegue
fazer os cruzamentos. Esses dados aí permitem cruzamentos? Não. Aqui a gente já está cruzando, né? Sim, mas outros cruzamentos, ou por exemplo, se eles poderão ser disponibilizados para universidades. Ah, sim, com Entendeu? certeza. O nosso possam... objetivo é que as pessoas usam, porque inclusive a gente processou muito menos coisa do que existe na pesquisa. Pois é. Então tem muita análise que vira e mexe sugere para a gente por que não cruza isso com aquilo, por exemplo, uma sugestão que veio lá de Natal. Como é que esse cruzamento de faixa etária misturado com raça? Sim. Porque tem um fenômeno curioso que é a autodeclaração de pessoas negras é maior entre os jovens do que entre as pessoas mais velhas. Então, na hora que você põe tudo junto na equação, e a gente vai falar isso um pouco na segunda mesa, algumas coisas meio fogem do padrão que a gente imaginava que eles dariam os resultados. Então, tem muita coisa que a gente... vai estar tudo aberto. Estou só perguntando isso porque vem aí a Aldir Blanc 2, né, desse ano, de 2025. E eu acho que é importante para a gestão pública e para os fazedores de cultura que, por exemplo, a gente abra uma linha de financiamento de editais para desenvolvimento de pesquisas, onde pode ser, por exemplo, as universidades, institutos, né, que tenham isso aí, então para que eles possam ter esses dados e transformá-los em informação. Eu vou aproveitar que você fez, o Paulo tem comentado, mas vou aproveitar que você fez a pergunta e vou dar aquela reclamadinha. Quando a gente vê edital que autoriza a pesquisa, nunca pesquisa quantitativa ganha. Nunca. É só pesquisa de análise. Que é importante, não estou tirando importância, mas se tivesse um cantinho mais quantitativo, a gente ia achar bom. Fala, Paulo. Diga lá, você começava. Para pontuar, né, quando eu falei, eu deixei uma resposta meio vaga, mas é porque cada pontinho desse aí, cada segmento desse, realmente é um desafio grande, que merece um estudo minucioso. Exatamente, e uma pesquisa... Essa pesquisa aí está extremamente elaborada, como eu falei no início, mas ela me permite apenas um pouco de partida para você aprofundar. A gente sabe dos buracos que ela tem. Vamos levar os idosos para o cinema, vamos levar as crianças para o cinema, é outro estudo. Então, realmente é um estudo muito... É um desafio grande. Legal. Eu vou pegar duas perguntas, depois eu queria fazer mais uma variável para a gente olhar como é que... Ela que chega aqui? Tá, vai lá. Meu nome é Daniel, eu sou técnico da cultura e designer. E como o tema da mesa era diversidade e desigualdade, eu queria trazer uma questão da diversidade de segmentos que a gente tem trabalhado aqui no Estado, né? Esses segmentos aumentaram da Lei Paulo Gustavo para a PNAB, só que aí eu percebo também muita desigualdade na divisão do recurso. Foi algo que eu observei um pouco mais similar na PNAB Maceió, mas eu percebi essa desigualdade muito maior na PNAB estadual. Por exemplo, no segmento de design, a gente até fez algumas reivindicações, porque o valor que foi destinado para o segmento de design foi de 200 mil. Esse valor no estado ele é inferior do que o que foi dado pelo município, por exemplo. Então, 200 mil, para você dar conta de um estado inteiro, é muito pouco, enquanto, por exemplo, na música, foi destinado 2 milhões e 300 mil. E aí, como é que pode um dado desse ser tão desigual, de quase 10 vezes, 11 vezes, quase 12 vezes maior, né, do que o recurso que foi dado para um segmento de design, 200 mil, e música, 2 milhões e 300 mil. Você sabe qual era a diferença de recurso disponível nos dois que você está comparando? Como assim? Você está dizendo que o estadual que teve mais ou o municipal que teve mais? Não, se eu não me engano, o municipal foi 205 mil para design. Tá. E o estadual foi 200 mil. E aí, no mesmo edital do estado, tinha 200 mil para design e 2 milhões e 300 mil para música. Eu trago como exemplo porque era música que tinha o maior recurso e design que tinha o menor recurso. E aí, como é que a gente trabalha essa diversidade dentro dessa desigualdade? Então, aí de novo, eu vou defender o meu lado, pesquisa, né? Pegar várias cidades, como cada cidade encaixou o design. Essa desproporção que você está mostrando que tem aqui, ela é um caso específico daqui, ou ela se repete em vários lugares? Para daí você começar a entender a dinâmica do problema, né? Se a gente conseguindo ter mais dados, né? E ver se você encontra alguma referência que você acha que no design ficou bem colocado. Ó, nessa cidade, ou nesse estado, não sei exatamente onde, a gente consegue ter um equilíbrio melhor. E você chamou a atenção para um ponto interessante, que até uma pesquisa, acho que, para ser feita aí, quicando,
como está sendo feita essa divisão de segmentos nas várias capitais e nos vários estados, nos editais. Que assim, a gente tem um arsenal de dados riquíssimo na mão agora. A gente nunca teve tanto dado sobre cultura como está tendo agora. Porque as ferramentas estão mais fáceis, né? Paulo citou aqui assim, a gente precisa de dado de qualquer jeito, senão o dado vai engolir a gente e a gente não vai ver eles. Tá certo? Que em algum lugar alguém está tendo esse dado ali, né? E esse tipo de análise poderia ser feito e ajudaria a responder a tua pergunta. Porque às vezes a gente olhando isolado o design e a música aqui, fica difícil de dizer qual que seria a proporção ideal. Eu tenho certeza que você não saberia me responder e eu também não saberia te responder. Agora, de repente, se a gente olhasse 20 cidades, todos os estados, a gente começasse a falar, opa, talvez mais para cá, mais para lá fosse um caminho melhor, né? Então aí, de novo, a coisa dos dados. Né? Diga lá. Ok, boa tarde, professor Dilson Costa. Eu trabalho no Pontal da Barra, lá na escola municipal. E aí, muito mais do que uma pergunta, uma provocação. Gostei muito do que o Guilherme falou, Carolina. O que acontece? A gente trabalha com o ensino fundamental lá, tá? E ali a gente tem fandango, a gente tem as baianas, que é um foguete que já morreu, a gente tem remanescente lá, né? E ali a gente criou um projeto chamado Tecendo Redes e Saberes, conectando escola e comunidade. E aí já a primeira provocação, a gente vê a desconexão entre cultura e educação. Se a gente não está trabalhando com essas crianças, né, todo um projeto de resgate, aí quando chega na outra infância, como você diz, tá os dois desconectados. Então o que está acontecendo no Pontal? Nós temos lá a questão do filé, que é patrimônio imaterial que está condenado a acabar. Porque os mestres já estão tudo com 60 mais, 70, 80. E as crianças não querem fazer filé, e muito menos a rede, que é a base. Então o que nós fizemos lá? Oficinas com as crianças para fazer rede. Olha que doidice, parece uma loucura nessa época aqui. Mas as crianças aprenderam a fazer rede de novo com os mestres. Então a importância dos 60 mais, que tem a cultura, que tem a experiência, ser reconhecido dentro da própria escola, os meninos verem como modelo e de repente eles também quererem fazer todo esse processo. Então, se a gente não fizer essa conexão entre comunidade, cultura e educação, se a gente não estiver junto, não adianta, cada um vai enxugar gelo nos seus cantos e aí vai ficar essa ladainha de reclamação por isso, por aquilo, e a gente não faz essa conexão, tá? Então tem esse projeto já, Guilherme, depois se quiser a gente pode mostrar como é que ele está acontecendo. A gente está querendo montar um memorial cultural dentro da própria escola. Cada sala vai ser sala mestre pântio, sala do fandango, sala da baiana, de maneira que as crianças já fizeram entrevista com eles, sabem da história do Pontal e vão poder apresentar a história, e isso vai estar plotado na própria escola, tendo um memorial cultural. E age em cima do que a Carolina estava falando. Que a Carolina falou. Rede Municipal Silvestre Pérez. Cara, não tem absolutamente nada a falar. Mas não tem todo o apoio da rede, não. Estou só dizendo que ele está batalhando. Concordo 200%. Eu poderia já ir... Vai falando enquanto depois a gente já deixa o Daniel, né? Então, Daniel, eu concordo com você em relação à quantidade de segmentos. E cada vez mais, tá? E acho que a sua colocação é importante, tá? E daria uma sugestão. Né? Tenta fortalecer esse grupo de design, que eu não sei, porque não é na superintendência que eu ocupo, tá? Então não tenho mais a propriedade para te dizer. Eu posso falar alguma coisa sobre a cultura popular, alguma coisa assim, tá? Mas eu acho que você poderia fortalecer mais esse grupo, fortalecer mesmo, fazer um grupo de trabalho de design, com proposições, como você estava aqui quando eu falei, como é que a gente trabalha, com os grupos, alguns segmentos são mais organizados e a gente só faz pequenos ajustes, tá certo? O outro a gente precisa de um sacrifício, porque o segmento não se entende, não entende que a gente entenda, entendeu? E ainda tem divergência entre correntes de um e de outro, né? Não estou falando nenhuma novidade, vocês conhecem muito bem como é que funciona isso. Então, a união é isso aí. Outra coisa, a gente tem sempre avaliado os nossos editais, reformular. A gente tem sempre avaliado, né, a nossa distribuição, né, dentro dos segmentos. E a gente já viu que, por exemplo, tem segmentos sobre os povos tradicionais, que pela lei
tá? O Ministério estabelece um percentual que tem que ser para afro, para povos tradicionais e cultura periférica, que foi agora na PENAD. Lamentavelmente, que também já foi na LPG, tá? É um segmento que não apresenta projetos suficientes, sempre sobra recurso. O que é que a gente faz? A gente remaneja para um segmento mais demandado. Então, minha sugestão para você é fortalece esse grupo, participa das oitivas, né, que a gente vai começar a fazer, para que possa ter, atender melhor, tá? E enquanto ao professor, né, eu acho que é um grande desafio, né, essa junção cultura e educação, tá? Porque as demandas da educação como um todo é muito, infinitamente maior do que a cultura. Eu acho que são grandes avanços que a gente já teve, né? Principalmente nos municípios, né? Na gestão pública municipal, de todos os demais municípios, é que a gente luta muito para que tenha secretarias de cultura, tá? Que não seja uma diretoria dentro da Secretaria de Educação, porque fatalmente é engolido pela demanda da educação. Mas, atentos também a essa questão, a gente tem trabalhado na Secretaria, principalmente a questão dos foguetos, né? Com um projeto antigo que a gente começou lá, que era o Mestre Vai à Escola. Levar os mestres dos foguetos para dar aula nas escolas, tinha oficina de ensinar o trupé, ensinar essa coisa e tal. A gente avançou um pouco mais, né, para isso, porque a gente começou a fazer isso e não fazia aqui em Maceió, lá no CEPA, porque não invalida que possa ser feito lá no Pontal, tá certo? Mas a gente começou a ir para outros municípios e aí a gente trabalha o mês do folclore a partir de abril, maio. Tá? A gente começa a trabalhar oficinas nas escolas para que sejam resgatados foguetos, né? Desculpa, a parte também do artesanato, etc. Tá? Para que ao final a gente faz, depois disso tudo, essas oficinas, a gente consegue bancar as vestimentas e contratar o grupo que foi recém-criado. O primeiro cachê, quem paga é a secretaria, tá certo? Para que se apresente no meio do folclore. E essa preocupação lá, nos nossos editais de artesanato, a gente criou uma categoria para oficinas, entendendo a preocupação, né, de ter a salvaguarda e manter a atividade permanente. Tá? Não vou me alongar muito, porque tem... A gente está acabando aqui a primeira mesa, então tem mais uma pergunta ali que a ser feita. Eu vou fazer essa pergunta e aí vou ter que caminhar para a gente encerrar ou dá tempo de olhar mais uma variável? Vai lá. Oi, boa tarde, Marcos. O Marcão, o pessoal mais me conhece. Eu volto à questão dos hábitos e a questão das faixas etárias, enfim, a questão da infância e dos 60 mais. Vamos pegar por esses extremos. Eu peço perdão, mas eu já cheguei atrasado. Eu não sei se a pesquisa, pelo que eu imagino, ela foi feita após pandemia, enfim, pegou todas essas questões. Porque no segmento que nós atuamos, mais voltado ao audiovisual, embora seja o centro cultural, a gente também tem parte de artes visuais, tem hoje uma livraria, trabalha com artes cênicas, mas especificamente na parte de audiovisual, de cinema, a gente teve um fenômeno em relação à pandemia, ou pós-pandemia, que foi bem significativo. O que aconteceu durante a pandemia, que grande parte da população teve que ficar em casa e se socorrer, né, com a arte para sobreviver nesse período. E aí o que aconteceu, o fenômeno que aconteceu? As pessoas mais idosas, né, que tinham mais o hábito de ir ao cinema, particularmente onde nós atuamos, esse público que ficou em casa era um público que normalmente não acessava o streaming, não assistia filmes em casa. Ela preferia ir ao cinema, não tinha esse hábito, não era o hábito. A pandemia os fez adquirir esse hábito por uma questão até de sobrevivência, né, e de não perder o hábito de assistir filmes. Esse público, pós-pandemia, ele demorou muito a retornar aos cinemas. Mas ele está retornando. Está retornando aos poucos. Eu diria que do final do ano passado para cá, é que a gente observa uma retomada desse público.
Já o público jovem era o público que já tinha um acesso tanto ao streaming como ao pirata, né? Baixava seus filmes, enfim, na internet, para a pessoa se vira, né? Com o preço muitas vezes da mensalidade, o cara busca caminhos alternativos. Mas o hábito de assistir filme no seu computador, na televisão, em casa, era muito grande. E esse público que teve que ficar em casa, no pós-pandemia, ele estava louco para sair de casa, né? E aí a gente teve uma retomada do público no cinema a partir desse público mais jovem, né? Então essa é uma situação que a pandemia de alguma maneira gerou. Agora, na questão de como trabalhar para que, e aí especificamente em cada segmento, como a gente vai atuar com esse público ainda mais jovem, que é o público infantil, e o público 60+, as políticas públicas são fundamentais para isso. Primeiro porque grande parte da infância brasileira é uma infância pobre e a infância que frequenta a escola pública. Então nós precisamos ter uma política cultural voltada para as escolas públicas. Isso não alija a escola particular da sua responsabilidade também, mas nós estamos falando aqui de políticas públicas. Então o que o professor colocou ali na escola Silvestre Péricles, na escola, me lembro que no período que passei na gestão municipal, nós realizamos a Fli Pontal a partir da escola pública, que era a feira literária, a festa literária do Pontal. Então, eventos como esse mobilizam essa garotada e os fazem ter acesso tanto à produção cultural, como também a se inserir dentro dessa produção. Isso é um elemento fundamental. Sim. E na questão do público dos 60+, entra políticas de incentivo, entra eventos específicos, enfim. Mas é um público que a gente vai ter que conectar, porque o público, vamos dizer, entre essas faixas etárias, é o público que há algum tempo atrás era criança ou jovem e que é fundamental o hábito e o acesso aos elementos culturais, seja no ambiente público, seja no ambiente da casa, da família, para que ele se desenvolva e tenha o hábito de consumir cultura mais à frente. Mas as políticas públicas, elas são fundamentais se a gente quer fomentar plateia, público e produção cultural. Perfeito, Marcão. Eu vou fazer 2 comentários só, depois passar a palavra para vocês da mesa para a gente fazer encerramento dessa primeira parte. Bom, eu concordo com tudo que você falou. Na pesquisa a gente não mostra aqui, mas a gente tem a seguinte pergunta. A maior parte dos seus anos de estudo foi feita em escola pública, em escola privada, ou ao mesmo tempo dividido entre as duas? Tem muito esse fenômeno, né? Você faz escola privada, consegue entrar na universidade pública, né? E aí balanceia em termos de anos de estudo, dá uma mudança ali. A gente não tem os resultados nesse gráfico, mas eu posso te dizer que assim, o acesso cresce muito entre as pessoas que disseram ter feito mais anos na escola privada, como você já provavelmente imaginava ali. E a gente comparando os resultados de 2017 com 2024, a gente viu, né, eu mostrei no início, teve uma queda generalizada de acesso. Até por a lâmina aqui, que você falou que não estava no início, essa lâmina aqui, né, caiu o acesso para todas as atividades, e a que mais sentiu foi o cinema e bibliotecas ali. E quando a gente olha, e assim, em todas as cidades que a gente pesquisou, e em praticamente todos os grupos sociodemográficos, em quais grupos caiu mais? Baixa escolaridade, baixa renda e pessoas com mais de 60 anos. Né? E fazendo uma análise por gênero, tem um fenômeno que a gente não conseguiu explicar ainda, que caiu para homens e mulheres, mas caiu mais para homens do que para mulheres. Se me perguntar por quê, não sei responder. Em BH, a gente estava lá com a professora do FMG, perguntei para ela, preciso olhar mais os dados para ver que a gente não conseguiu entender exatamente por quê. Porque historicamente, só para comparar com outros países, o acesso à cultura é muito maior entre as mulheres, em países desenvolvidos. Aqui no Brasil, a gente, na nossa pesquisa, está meio que pau a pau. Só que a mulher demonstra muito mais interesse. Então, isso significa que a mulher atende menos o seu desejo por atividades culturais do que o homem. Agora, sim, esse movimento que a gente pegou na última pandemia fez diminuir a diferença aparentemente. Né? No caso das faixas etárias,
O problema é que assim, no Brasil começa a cair o acesso aos 40 e poucos anos, enquanto nos países desenvolvidos vai cair nos 60, e aí entra o problema de segurança, transporte público, saúde, mais tudo que a gente já falou aqui. Eu vou ter que pedir agora, deixa para a segunda mesa, queria primeiro já convidar vocês para a segunda mesa, vai estar aqui o João Lemos, Germano vai estar aqui, e a Ana vai estar aqui para discutir mais e aí entrar no detalhe de cada atividade e olhar os dados mais específicos de Maceió. Agradecer muito a presença de vocês aqui. Para a gente é fundamental alguém que receba a gente para apresentar os resultados aqui. Então, é maior orgulho de estar aqui no SESC e maior orgulho ainda de poder estar interagindo com o pessoal do poder público, que, afinal das contas, essa pesquisa é para todos nós, né? Mas principalmente para quem está com o desafio aí de fazer esses números melhorarem. Então, eu pedi para vocês fazerem seus últimos comentários com base nisso que a gente falou e voltar para ver quais são os espaços culturais mais frequentados aqui em Maceió. A gente fez perguntas específicas sobre alguns, festas populares, gêneros musicais preferidos e mais um monte de coisa aí. Então, só para ser bem breve também, né? Então, mais uma vez, agradecer, João, parabenizar, né? Eu acho que você traz um instrumento, dados importantíssimos, que impõe a todos nós, não é só ao poder público não, a todos nós, transformá-los em informação, tá certo? Que eu acho que é daí que a gente consegue trazer resultados, né? Mas isso já nos é suficiente, tá? Para alguns redirecionamentos, algumas questões, né, de construção de política pública cultural. Então, agradecer e falar para o Guilherme, né? Guilherme, mais uma vez, obrigado por nos receber, né? E dizer, eu ia falar no negócio do etarismo, eu acho que o SESC, né, como você colocou, tem um papel fundamental, tá certo? A gente lá na Secretaria tem alguns cursos, né, no Senat, que estão funcionando agora no MISA, né, que tem um público, né, da melhor idade mesmo, que se apresenta no final do ano. É emocionante, minha gente, quando a gente vê esse povo se apresentando no Teatro Deodoro, né? A gente tem alguns cursos que também, não sejam focados para isso, mas tem uma procura muito grande da história da arte, por pessoas mais 60 mais e tal. Então, na verdade, e professor, quero depois conversar com você mesmo, para a gente ver se coloca para frente, dentro desse ano do meio do folclore, né, se a gente pode fazer alguma coisa lá, especificamente no Pontal. E agradecer também aqui ao Paulo, ao Ricardo, né, e a você, tá? Então, todos, muito obrigado. Obrigado. É isso aí, João. Parabéns pelo material. Utilizaremos muito esse material. É um ponto de partida muito importante para o início de muitas ações. Evitar perda de tempos, perda de energia, de recursos, enfim, de tudo. Né? Então é muito importante o universidade, parabéns. E a Secretaria está de portas abertas. Não adianta só você ter dados se também não tiver mãos dadas com a sociedade civil. É muito importante a participação da sociedade civil, independente de política, a gente tem que, independente de partido, de política, de tudo, acho que todo mundo tem que dar as mãos, eu com a Peró, a gente com o segmento cultura, com a sociedade civil, né? Como o Daniel mencionou ali, a gente tem uma dificuldade grande, não, só pontuando, não vou entrar em muitos detalhes, mas nós fizemos oitivas para a PENAP e foram esvaziadas. A gente fez oitivas no auditório do Ministério Público, com a presença da promotora, para tentar dar uma lisura ao processo, um conhecimento para evitar o mais. Depois... 3 dias de antecedência, né? Não, foi avisado dentro do tempo. Foram duas oitivas que nós fizemos, as duas foram esvaziadas. Abrimos ainda uma terceira oportunidade para mandar por e-mail, e mesmo assim foi esvaziado. Não estou criticando, mas a ideia é o seguinte: a gente também tem que dar as mãos. E não esperar só pelas oitivas. As secretarias, não tenho dúvida que a do Estado também é assim, está de portas abertas. Né? João Lemos é testemunha disso, Camilo, Ricardo, muitas outras pessoas aqui. A secretaria é nova, né? Mas a gente não vai transformar tudo do dia para a noite, mas a gente está de portas abertas e as nossas intenções lá na secretaria são as melhores possíveis, vocês podem ter certeza. Né? Então, João, obrigado pelo convite, obrigado
Guilherme, João, desculpa, Ricardo, João Vergara. Tá? E mais uma vez, parabéns pelo material e obrigado pelo convite. Obrigado. Eu faço minhas as palavras de todos, né, e todas. Como eu falei no início, é sempre uma honra muito grande ter vocês aqui. Gostaria muito de ver todo mundo novamente aqui nas nossas programações, nas nossas propostas e, como eu já estou provocando, eu quero provocar mais aqui. Então eu quero provocar numa próxima reunião entre SESC, Sense, Secult, para que a gente troque umas ideias, umas figurinhas, para que a gente possa fazer uns projetos juntos, para que a turma que está aqui possa aproveitar mais e mais, né? Porque se um faz, dois faz, três faz, quanto mais melhor, né? Então vamos fazer como eu disse no início, não há competição na cultura. Então, nada que cada um não possa fazer os seus projetos, mas se a gente conseguir fazer os nossos projetos e fazer uns juntos também de vez em quando, eu acho que todo mundo vai curtir aqui. Eu acredito que vai ser quase unanimidade aqui, né? Bom, gente, então assim, mas obrigado pela presença, a gente sabe da agenda de vocês também, que é muita coisa. Muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, irmãos. Parabéns, Ricardo. Amanhã já vai ser aniversário. É amanhã o aniversário dele. Podemos cantar, vamos cantar os parabéns dele então? Quem puxa? Quem parabéns para todos aí? Muito obrigado. Pela oportunidade e parabéns a todos que estão aqui. Vamos para a próxima vez. Ó, rapidinho e volta, hein? Xixi, café, água e já volta aqui, que tem mais, não acabou não. Foi só metade.